Pablo Verrete ganha prêmio de craque do Brasileirão. E além disso, ele escolheu o Instituto Arteiros do Rio Contra a Fome para ganhar uma tonelada de alimentos. Vamos falar também sobre a pegada do Vasco. O Vasco agora vai ter que diminuir um pouquinho o ritmo para que ninguém se machuque. Alguns jogadores sentiram cãibra e a comissão técnica está de olho para que não haja nenhuma intercorrência, nem que o Vasco perca ninguém para o clássico. Vamos falar também sobre o jogo do Vasco contra o Internacional. Ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Como você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Eu já começo dizendo o seguinte: os ingressos para o jogo contra a equipe do Internacional foram abertos hoje, pouco mais aí das 5 da tarde, por aí. Ingressos esgotados para a torcida do Vasco. É isso mesmo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Mais uma vez, em menos de 4 horas, a torcida do Vasco, um pouco mais de 4 horas, a torcida do Vasco dá show e esgota os ingressos. Aí é o que eu sempre digo aqui. E a gente tem que bater nessa tecla. Precisa reformar São Januário. Não cabe mais ao Vasco ter um estádio com menos de 40 mil pessoas. Porque muita gente fica de fora. Muita gente não consegue comprar ingresso. E até pela questão econômica também, né? Você com um estádio de 40 mil, 45, 46 mil, eu sei que o Vasco pode ter estádio de 60, 70, mas pelo entorno ali, você não consegue fazer um estádio de 60, 70. Mas você dobra aquilo que você ganha. Além de você ter um caldeirão, né, ao seu lado. Então, é importantíssimo, cara. Eu volto a cobrar. Cadê o Eduardo Paes com o mandato lá, né? Manda o negócio pra Câmara dos Vereadores, rapaz, pra galera aprovar e o potencial construtivo ser liberado logo. Tá esperando chegar a política do Vasco pra vir todo aquele imbróglio? Pelo amor de Deus, bota pressão no Eduardo Paes aí. Disseram que a culpa é porque o Fluminense entrou querendo fazer também essa situação do potencial construtivo na Laranjeira, mas não, pra mim não cola. Faz logo isso aí. Já tá finalizado o projeto de lei? Manda logo pra Câmara, meu irmão. Bora, é vascaíno desse jeito? Ou tá esperando a eleição municipal chegar pra mandar isso aí e ganhar voto? Bora adiantar aí, viu, Eduardo Paes. Mas enfim, esperamos que a gente tenha um São Januário maior, né? O torcedor do Vasco merece. Falando sobre jogos do Vasco, mais uma gama de jogos do Vasco, mais 5 jogos do Vasco foram definidos pela CBF. Vou botar na tela aí os jogos da 30ª à 34ª rodada. O Gabriel Rodrigues trouxe aí lá no X, junto com a informação do Trivela, que é o seguinte: a CBF definiu mais 5 rodadas do Brasileirão do Vasco. E o Vasco joga no dia 29 dos 10, 16 horas, em Goiás e Vasco. No dia 2 de novembro, um feriado, às 5 da tarde. Provavelmente esse horário é horário local, viu, gente? Horário lá de Cuiabá. Cuiabá e Vasco. Dia 5 dos 11, o Vasco enfrenta o Botafogo, só que esse jogo aí pode mudar de horário. Provavelmente pode ir para segunda-feira, viu? Mas a gente vai ficar atento a essa situação. Até pela logística do Vasco sair de Cuiabá para ir para o Rio. Mas esse jogo deve ser em São Januário. A priori 16 horas, mas há uma possibilidade desse jogo passar até para segunda-feira. E dia 12 de novembro, Vasco e América, 18h30 em São Januário. Novembro que é o mês, né? O mês desse que vos fala, né? Eu como faço aniversário no dia 16 de novembro, muito provavelmente pode ser até que eu tenha jogo do Vasco no dia do meu aniversário. Mas enfim, esses são os próximos 5 jogos aí da 30ª à 34ª rodada. E foram marcados pela CBF, né? CBF desmembrou aí o calendário, né? Quero saber como é que vai ficar lá a situação do Fluminense, né? Caso que o Fluminense perde a final da Libertadores na
no Maracanã, porque o cara que eles são assistente não queria liberar o estádio. Mas enfim, o Vasco que está treinando normalmente e o Ramon Dias vai ter que montar uma equipe com a volta desse rapaz aí, ó, Paulinho, que volta ao time titular. Volta a campo. O Vasco, que pelas informações que eu tive, o Vasco não tá fazendo nada muito pesado não, viu, gente? O Vasco jogou no campo muito pesado contra a equipe do Fortaleza. Chuva. Alguns jogadores saíram com cãibra. E o Vasco fez o seguinte. Foi hoje, obviamente, para a academia. E trabalhos um pouco mais leves, vamos dizer assim, para que haja uma recuperação para o jogo contra o Flamengo, que é um jogo importante. Então, o Vasco fez alguns trabalhos mais leves em campo, também na questão da academia, muito focado em recuperar. O Vasco quer recuperar os jogadores. Porque a partir de agora, vocês viram aí, é nessa pegada, jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. E o importante, além de você ter o treinamento, é também recuperar jogadores. Como eu falei no jogo contra a equipe do Fortaleza, muitos jogadores saíram sentindo cãibra. Por exemplo, Gabriel Peck, Verrete, o próprio Maicon, Paulo Henrique. Muitos jogadores saíram sentindo cãibra. Então, nesse momento, o Vasco busca recuperar esses jogadores. Sabemos que o campo do Maracanã não é um dos melhores, mas o Vasco está aí nessa pegada de recuperar os jogadores. O rival não deve ter Davi Luiz, né? E deve ter a volta do Léo Pereira. Voltou hoje de Minas Gerais. Treina amanhã. Mas agora vai ser na base da recuperação. Pouco tempo para treinar. Pouco tempo para recuperar. E vai ter que ser na base do talento. Ramon Dias vai ter que trabalhar esses jogadores aí na base do talento, porque senão, meu irmão, vai estourar jogador aí. E o Vasco hoje não pode perder alguns jogadores, né? A gente já perdeu o Rossi. Então, por exemplo, Pablo Verrete, a gente não pode perder um jogador desse. O próprio Paulinho. Então o Vasco vai ter aí que ter um pouco mais de cautela nessa situação, sabendo que tem que ganhar pontos. Óbvio que não vai afrouxar, mas tem que ganhar pontos também. E ter um pouco mais de cautela para que ninguém fique machucado. Isso, o jogo neste domingo às 16 horas. Teremos um pré-jogo especial para vocês, um pós-jogo especial. Jogo na Globo, jogo que terá aí Luiz Roberto, o Roger Flores e o Júnior na transmissão. Nas arbitragens aí teremos o Rafael Klaus. Esperamos que seja um jogo tranquilo, um jogo de paz e que obviamente o Vasco vença, né? Clássico não se joga, se vence. O Vasco tem que fazer o seu resultado aí para poder respirar um pouco mais dessa zona maldita que o Vasco hoje está. E antes de encerrar, vamos falar de Pablo Verrete. O jogador recebeu um prêmio do craque do Brasileirão Açaí, você está vendo aí na tela. E nesse prêmio, o Pablo Verrete também teve direito, junto com o Instituto Açaí, né, de destinar 1 tonelada de alimentos a uma instituição pré-selecionada pelo Instituto Açaí, Organização do Açaí Atacadista. A escolha de Pablo Verrete, segundo a CBF, foi o Instituto Arteiros Rio Contra a Fome, que desenvolve trabalhos de arte, direitos humanos e educação voltados à Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, localizado próximo ao centro de treinamento do Vasco. Verrete falou o seguinte: é muito importante para poder colaborar e integrar a doação ao Instituto Arteiros, que está perto do CT, aqui na Cidade de Deus. Então, fico muito feliz de poder colaborar com eles. Foi o Pablo Verrete aí, que além de ser o jogador do mês de setembro, teve essa grande atitude aí para ajudar a uma instituição que está ali próximo ao CT Moacir Barbosa. Só para lembrar, amanhã tem clássico também, hein? Vasco e Flamengo feminino, 15 da tarde em São Januário. Então vai ser transmitido também pela Vasco TV. Então fica todo mundo atento aí, vai ter jogo importante para as meninas. Então é isso.
Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até a próxima. Saudações vascaínas. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem tá aqui no canal, deixa seu comentário, compartilha muito para que mais pessoas. Estamos chegando a 12 mil, hein? Você pode nos ajudar. Até a próxima. Deus abençoe a todos e valeu!